Agora, saindo fora do arraial, fora da decência, fora do raciocínio, vocês observem, nossos políticos hoje não dizem nada a respeito da leitura da Bíblia nas escolas. Eles estão com medo. Eles não sabem para que lado o vento está soprando. Eles não sabem se perderão ou não o voto. Nós precisamos de outro Abraham Lincoln. Nós precisamos de outro John Quincy Adams. Nós precisamos de alguém que se ponha de pé indiferente a que direção o vento esteja soprando, para dar sua convicção honesta. Hoje um pregador denominacional, embora você lhe mostre na palavra a verdade, ele não sabe o que fazer. Ele tem medo de perder seu cartão de refeições. Nós precisamos de homens e mulheres hoje que estejam queimados com o Evangelho. Alguém que se ponha de pé e mostre suas convicções apontando o que está certo e o que está errado. Se é a palavra de Deus que está certa ou se é a denominação que está certa. Jesus disse que toda a palavra do homem seja mentira e a minha verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras nunca hão de passar. Então veja você, eles vão além do arraial da palavra de Deus para encontrarem suas respostas. Nós precisamos de o que os persuadiu do arraial da palavra de Deus, como ele fez a Eva no jardim do Éden. Satanás tem feito a mesma coisa hoje. Correto? Nós encontramos isto. As pessoas são persuadidas com seus dogmas e credos fora do arraial e seus arraiais de dogmas e credos. Eles também têm seus arraiais e aquilo os coloca em seu arraial. Seu arraial é o da educação, teologia, engano, graus de doutores, educacional, personalidade. Tudo é contra o arraial da palavra de Deus. Deus tem um arraial para seu povo. As denominações têm seus próprios arraiais. Há 3.000 anos atrás, o homem podia encontrar com Deus em quase todos os lugares. Era uma coisa comum para o homem encontrar com Deus. Mas por que não o encontram hoje? Existem mais pessoas, milhares e milhares de pessoas do que existiu há 3.000 anos atrás. E agora Deus é algo antigo do qual falavam a respeito. É alguma história antiga. Eles não encontram a Deus em pessoa como eles fizeram há muitos anos atrás. Como eu disse, alguns 3.000 anos atrás. Eles não é comum um homem se encontrar com Deus. Se um homem fala a respeito disto, ele é considerado como uma pessoa louca, alguém que perdeu sua mente. É tão incomum para eles. No caso de Abraão, e em seu arraial, porque era uma ocasião de quase todos os dias que Abraão encontrava com Deus. E ele falava com ele. Não somente isto, mas quando eles desceram, passaram por Gerar, encontramos que Deus estava lá embaixo no arraial de Abimeleque, um filisteu. Era uma coisa muito comum. Eles viviam no arraial de sua presença. Hoje eles vivem em seus próprios arraiais e não têm obtido nada que tenha a ver com o arraial de Deus. Não querem ter nada a ver com isso, porque é fanatismo para o mundo. É fanatismo para eles. Mas recordem, quando Deus fez o primeiro arraial para o povo, Ele os fortificou com sua palavra. Ele sempre o faz. Porém, hoje, em seus arraiais, eles não fazem isto. Esta é a razão pela qual você não ouve tanto a respeito de Deus. Ora, eu creio que o arraial, como Moisés, como ele encontrou com Moisés no deserto. Moisés tinha um arraial lá fora, onde ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, lá atrás no deserto. E certo dia, este velho pastor de 80 anos de idade, ele viu uma luz, ou uma coluna de fogo em uma sarça ardendo. E ele encontrou com Deus, um homem que estava correndo de Deus. No dia seguinte, às vezes, o encontro com Deus te faz fazer coisas incomuns. Moisés estava muito incomum no dia seguinte. Ele havia montado sua mulher em uma mula.
com um bebê em seu colo e sua longa barba dependurada, com um cajado em sua mão, descendo para o Egito para vencer a nação. Agora, aquela era uma cena ridícula. Onde vai, Moisés? Vou para o Egito. Para quê? Para vencer. Ele havia encontrado com Deus. A invasão de um homem. Isto parecia terrivelmente estranho, mas a coisa era, ele o fez, porque ele havia encontrado a Deus. A mesma coisa de uma pessoa ir vencer a Rússia. Isto é tudo que necessita, uma pessoa na vontade de Deus. Moisés estava na vontade de Deus, e com o cajado que tinha em sua mão, não uma espada, mas um pau. As coisas incomuns que Deus faz. Mas lembre, Moisés teve que sair do arraial em que estava vivendo para fazer isto, porque ele havia estado lá com todo o exército e não pôde fazer isto. Com todos os exércitos do Egito, não pôde fazê-lo. Mas um dia, Deus o convidou ao seu arraial. Ele disse, quem és tu? Ele disse, sou o que sou. Não, sou o que era, ou serei. No presente, eu sou. Sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Tenho ouvido o clamor do povo e eu recordo de minha promessa. E este é o tempo para que isto seja cumprido. Estou te enviando, Moisés, com este cajado que está em tua mão. O que foi isto, ele? Ora, as pessoas pensavam que ele era louco, mas o que havia feito ele? Saiu de seu próprio arraial. Faraó o educou 40 anos no arraial escolar e ele abandonou. E isto tomou a Deus outros 40 anos para tirar isto dele. Toda a sua educação e toda a sua teologia, as quais lhe haviam sido ensinadas, Deus precisou de 40 anos para tirar isto dele. Então Deus o usou por 40 anos. Deus tem um tempo terrível preparando seus homens. Mas vê você, ele nunca pôde conseguir Moisés, segurar Moisés, até que Moisés saiu de seu próprio arraial, feito por homens, da maneira militar de fazer isto, e da maneira natural, para a maneira sobrenatural de fazê-lo. Então, quando ele entrou naquele arraial, Deus pôde usá-lo. Ora, encontramos que neste deserto, observamos quando eles tomaram suas posições e saíram do Egito para o arraial de Deus, saíram do arraial dos sacerdotes, e todos eles dizendo, tomarás tu por escravo para sempre. Quando o profeta Moisés desceu e vindicou a palavra de Deus que estava à mão, aquele Deus fez a promessa. Estava lá para libertar o povo. Eles mudaram do arraial que estavam para o arraial da palavra prometida de Deus para aquela hora. Eles creram naquele profeta porque o sinal de vindicação estava provando que era exatamente a palavra de Deus. E as coisas que ele fez provaram que ele estava certo, e a coluna de fogo seguiu, provou que era a palavra de Deus. Agora, neste arraial, milagres, sinais e maravilhas estavam neste arraial. Eles saíram do deserto. Eles deixaram seus arraiais naturais. Eles deixaram os arraiais de barro, deixaram o arraial de palha e tijolos para habitar em tendas fora no deserto, onde não havia nenhum grão de nada. Às vezes Deus nos pede para fazermos coisas loucas aos nossos próprios pensamentos. E se alguma vez você deixar o arraial de seu próprio raciocínio, este será o lugar onde encontrarás a Deus. Observem, quando eles saíram para o deserto, lá houve milagres, sinais. Quando eles saíram para este arraial, agora recordem, eles deixaram o arraial do Egito e foram para o deserto, para o arraial de Deus. Como você sabe que foi assim, Deus disse, teu povo peregrinará por 400 anos, mas eu os trarei para fora com mão poderosa e lhes darei esta terra aqui. E eles estavam em seus caminhos através de uma luz vindicada, um profeta vindicado, com sinais e maravilhas, porque Deus estava no arraial e eles estavam em seu caminho.
Eles tinham a coluna de fogo, tinham um profeta, tinham o maná, tinham águas vivas. Amém. Tiveram possibilidade que mudaram de acampamento. Tiveram que fazer isto lá no Egito. Não podiam ver aquelas coisas. Tiveram que mudar seus acampamentos em ordem para verem o sobrenatural. O mesmo terão que fazer as pessoas deste dia. Os dias de milagres passaram, não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. E todas estas escrituras estão erradas e elas eram para outra era. Você terá que mudar seu arraial para onde todas as coisas são possíveis. Todos eles estavam vindicando sua presença no arraial. Vejam, então, eles fizeram um arraial feito pelo homem de tradições e credos depois que Moisés morreu. E Deus tratou com o povo por muitos anos. Deus não está mais em seu arraial, em seus arraiais, porque eles fizeram para eles mesmos um arraial feito para si mesmos. Recordem, quando eles foram chamados fora do Egito, Deus proveu para eles um profeta, um cordeiro para o sacrifício, tudo o que necessitavam, uma palavra, um sinal, um milagre, um profeta para guiá-los, uma expiação para protegê-los, a coluna de fogo para guiá-los. E quando eles saíram para o deserto, eles ainda não estavam satisfeitos. Eles queriam algo que eles mesmos pudessem fazer. A graça havia provido aquilo, mas eles queriam algo que eles mesmos pudessem fazer. Uma organização e se agitarem, brigarem e se preocuparem com quem seria o sumo sacerdote, quem seria isto, aquilo e aquilo outro. Um dia Deus disse: Moisés, separa-te deles. E ele simplesmente os engoliu na contradição de Coré. Agora observem, todos esses sinais e maravilhas vindicaram sua presença. Então o homem fez para si mesmo um arraial de credos e tradições. Não o arraial de Deus e sua palavra, um arraial de si mesmos. Ele teve que deixá-los, porque ele é a palavra. Ele não pode permanecer onde as pessoas estão sendo ensinadas fora desta palavra. Deus não pode permanecer no arraial. Ele não pode. Ele nunca o fez. Ele deve estar exatamente onde está a sua palavra. Quando ele teve que deixar aquele arraial e todo aquele grupo de pessoas, as quais ele havia tirado para fora do Egito, ele somente habitou entre os seus profetas, para os quais veio sua palavra. A palavra veio ao profeta para vindicar a hora. Ele habitou entre os profetas e revelou ao profeta como eles amaldiçoaram, como as pessoas haviam amaldiçoado a coisa. E Deus lhes ensinou seus mandamentos e o modo de vida. E as pessoas estavam sempre contra isto, e perseguiram o profeta, e finalmente o apedrejaram, ou lhe serraram em pedaços e se livraram dele. Jesus disse: quais dos profetas vossos pais não assassinaram? Cada um dos justos que lhes foram enviados, vós fazeis as obras de vossos pais. Ele não estava falando a comunistas, ele estava falando com sacerdotes, pessoas denominacionais, fariseus e saduceus. Eu suponho que sua voz não mudaria muito nesta noite. Talvez seria somente um pouquinho pior para eles. Agora nós encontramos que ele habitou entre seus profetas. Logo então ele se tornou um estranho para eles, pois ele habita somente em sua palavra para confirmá-la. A Bíblia diz que ele guarda sua palavra para confirmá-la. Ele está tentando encontrar alguém. Se ele simplesmente conseguir um homem indiferente como Sansão, Sansão rendeu sua força para Deus, mas ele deu seu coração para Dalila. Esta é a maneira como fazemos muitas vezes hoje. Damos somente algo para Deus, mas não tudo. Mas Deus quer tudo de nós. Como a apólice de seguro. Quando você recebe uma apólice de seguro, você pode perfeitamente receber um seguro total.
E isto é o que este abençoado seguro faz para nós. É um seguro total. Isto cobre tudo que temos necessidade aqui nessa vida e nossa ressurreição e a vida eterna. Isto inclui tudo.